Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos amigos aqui presentes. Bom dia também aos companheiros que nos ouvem de casa. Que tenhamos, já começamos uma manhã de estudo muito proveitosa. Nós hoje vamos dar continuidade aqui ao capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, o item 12. Mas antes nós vamos ler, só para a abertura da nossa aula, uma resposta dada a Kardec, no Livro dos Espíritos, quando fala de egoísmo, a questão 913. Eu vou ler só um pedacinho. Kardec perguntou assim: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E os Espíritos responderam: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Aí lá, pelas tantas, ele diz assim: quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Então vamos fazer a nossa prece. Quer fazer, Sandra? Sim. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome para o estudo do seu Evangelho. Que hoje seja um domingo de muita paz, de muita tranquilidade e de muita compreensão. Que todos aqui presentes e os nossos ouvintes compreendam as suas palavras, Senhor, e possam aplicá-las. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe. E agradecemos a espiritualidade dessa casa, que sempre nos recebe de braços abertos, nos orientando e nos acalentando. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. E aí, esse pedacinho que nós lemos como abertura, é interessante que ele diz aqui, olha, o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Quer dizer, a pessoa pode... Nós não somos só erro ou só defeito, né? Nós temos qualidades também. Mas quando a gente está sendo egoísta, a gente enfraquece as nossas qualidades. O egoísmo prepondera, é isso que ele quis dizer. Então, vamos lá. Item 12, nós estamos estudando o egoísmo. Semana passada, eu estava lá no estudo de Jesus, e o item falou do item 11, o Newton falou do item 11, o egoísmo, que foi uma mensagem de Emmanuel. Ele até comentou que se alguém quisesse falar alguma coisa hoje, que podia, mas eu acho que foi muito bem explanado na semana passada, né? Então, vamos para o item 12. O item 12 é uma mensagem de Pascal. É sempre bom a gente ler alguma coisa sobre o Espírito que manda a mensagem. Então, se vocês forem ver no rodapé do Evangelho, diz quem foi Blaise Pascal. Ele viveu só 39 anos, mas se vocês forem ver, aos 12 anos, ele descobriu as primeiras proposições de geometria. Aos 16, ele escreveu um tratado que deixou o Descartes admirado. Aos 18, ele inventou uma máquina de calcular. Então, foi um espírito, veio, uma encarnação curta, mas foi de um brilhantismo, de uma inteligência maravilhosa. É sempre bom a gente saber de quem é a mensagem, que parece que dá mais força ainda da gente ler, entender e assimilar, né? Então, vamos ver o item 12. Sandra, lê para a gente. Se os homens se amassem com idêntico amor, a caridade seria mais bem praticada. Mas, para que isso aconteça, é preciso que vos esforceis para livrar o vosso coração da couraça que o envolve, permitindo, assim, que ele se torne mais sensível para com aqueles que sofrem. Olha só, ele diz que o vosso, nos livrar o nosso coração da couraça que os envolve. É uma linguagem mais rebuscada, mas a gente diz, poxa,
né? Fulano tem um coração duro, né? Aquela pessoa que não tem sensibilidade, que não se importa com o próximo, né? É uma couraça, é uma armadura que torna o coração insensível a ponto de não se incomodar com aqueles que sofrem, né? O rigorismo mata os bons sentimentos. Como isso é importante, né? O rigor não tem nada a ver com educação. Ainda agora, antes de vir para cá, estava conversando com o Luiz ali fora. A gente educa uma criança com seriedade, não é com severidade, com rigor, mas é com seriedade, para ela entender que aquilo ela não pode fazer. Ela tem que respeitar o que é do adulto e o que é dela. E a gente também, como adulto, tem que respeitar o que é da criança, para ela entender que é uma troca isso. Então, ele fala que o rigorismo mata os bons sentimentos. Você pode ter até um chefe, como eu já tive, super competente. Era uma pessoa competente, mas que falava com todo mundo aos gritos. Muito nervosa. E falava, então, as pessoas não criavam aquele elo de amizade entre nós, os subordinados, e ela, que era a nossa chefe, porque era muito rigorosa. Agora, eu sabia, eu sentia, e eu aprendi muito com ela, devido à disciplina dela de trabalho, sabe? Uma pessoa constante no trabalho. Aquilo porque é o correto fazer. Era uma pessoa que, quando a gente perguntava alguma coisa a respeito das leis do trabalho, ela sabia, mas de um rigorismo, de uma dureza para lidar com todos, e isso afastava, entendeu? A gente não sentia assim uma amizade dos funcionários com ela, que é isso aí que ele está dizendo. O Cristo não se aborrecia com ninguém. Olha que frase importante, né? Isso é o Cristo, né? A gente ainda está um pouquinho distante disso, que a gente se aborrece com uma certa facilidade. Me incomodou, já fico de cara feia. Se não acontecer isso, fico com dor de cabeça. Porque eu tenho dor de cabeça com a maior facilidade. Eu digo, eu estou com dor de cabeça. A pessoa disse uma palavra que me desagradou. Dor de cabeça. E o Cristo não se aborrecia com ninguém. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram socorridos. Jesus jamais temeu a sua reputação viesse a ser atingida. Olha que coisa, né? Então, quando ele falou com a mulher samaritana, ele foi criticado. Foi criticado quando falou com a mulher adúltera. Ele não estava preocupado com isso. Jesus jamais temeu que a sua reputação viesse a ser atingida. Isso me lembra um fato há muitos anos. Entrou um senhor lá na obra social, lá na Malé, na obra social do Leon Denis, e deu uma importância em dinheiro para ajudar a obra. E o altivo recebeu. Quando a pessoa foi embora, alguém falou assim, você recebeu o dinheiro dele, ele é bicheiro. Aí o altivo falou, mas ele teve um ímpeto de ajudar. Eu não perguntei a ele qual era a profissão dele, a religião. Ele veio e disse, eu gostaria de ajudar, o senhor aceita? Claro, a gente tinha que aceitar, né? Eram centenas e centenas de famílias que a casa ajudava. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Nem o altivo também não temeu ser criticado porque recebeu o dinheiro de uma pessoa que tinha um trabalho que não era útil, como a gente aprende no Livro dos Espíritos, né? Ele trabalhava, ele devia achar que trabalhava muito, mas não é um trabalho útil. Mas quis ajudar, quem sabe se não foi o primeiro impulso da alma para fazer alguma coisa pelo próximo, não é? E foi bem acolhido, né? Lembra aquele fato do rapaz que quis fazer a reforma na Universário? Você lembra disso? Não. O rapaz queria fazer uma reforma no Universário, todo mundo ficou, nossa, mas esse cara também com essa mesma linha. Aí ele falou assim, não, mas ele vai ajudar sim, deixa ele ajudar. Ele logo depois desencarnou. Aí o altivo voltou para as pessoas que criticaram ele, né? E perguntou, vocês têm ideia do bem que isso vai fazer a alma desse ser agora que ele desencarnou? Tendo esse bem para as crianças? E nós tivemos lá um presidiário que a pena era trabalhar numa instituição. E o altivo recebeu. Ele falou, não.
Hein? É, entendeu? Então é isso aí. Ele não temia ser criticado, criticado por estar recebendo pessoas de má vida. Ele não estava preocupado com isso. Ele dava a mão para ver se a pessoa, até naquele meio ali, ela se transformava, ela melhorava. Na obra do Paulo Estevam, quando a Pompeia Sabino, o Paulo de Tarso vai procurar a Pompeia Sabino para ajudar a soltar João, que todo mundo criticou. Como é que você vai pegar uma mulher da vida, emancipada com esse imperador, que é um sanguinário, você vai fazer com um e com ele? Não, não é nada disso. Até as pessoas que são réprobos, né, que são até essas pessoas, elas têm que ter um momento que elas possam se redimir. E aí depois que ela ajudou a soltar João, e aí depois que voltou para Pedro, né, ele falou, tem ideia de quanto tempo levaria para a gente formar uma outra pessoa para fazer o trabalho que João vai fazer em Éfeso? A inteligência. Quer falar, Úrsula? É só fazer uma colocação, né, quanto ao altivo, que eu não conheci, não tive esse privilégio de conhecê-lo, mas essas pessoas que não têm essa preocupação de serem criticadas, julgadas, é porque têm a moral muito elevada, né? Então, se vai falar, se vai deixar de falar, pouco importa, né? Tinha tanta consciência do que Exatamente. estava fazendo que aquilo não Nós incomodava. eu digo nós porque eu também teria essa preocupação, caramba, teria o ímpeto de ajudar, mas teria a preocupação do que falariam, né? E quem não tem essa preocupação com quem vai falar ou vai deixar de falar é porque tem a moral muito elevada. Sabe que aquilo não vai exatamente. ser rebaixado de jeito nenhum. Perfeito, isso aí. Vamos lá, Santo. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais poder, fugiria envergonhado e se esconderia porque se sentiria deslocado em toda parte, e então o mal desapareceria. Ficai bem certos disso. Olha que coisa interessante, né? A doutrina espírita também é cultura. Quem confunde mal com U e mal com L, está muito bem explanado aqui, né? Porque ele está dizendo aqui, olha, se a caridade reinasse na Terra, o mal, o homem mau, contrário do bom, não teria mais poder, fugiria envergonhado e se esconderia, porque se sentiria deslocado em toda parte. Então, o mal, que é o contrário do bem, o mal desapareceria. Ficai bem certos disso. Coisa boa isso, né? Lembrando da pergunta 932 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos dizem que quando o bem quiser, ele vai passar os maus. Né? Porque os maus, eles são perseverantes. Eles não desistem. E o bem é tímido, né? É o bom, né? O bom é tímido. É isso mesmo. Vamos lá, Começai dando exemplo. Sede caridosos para com todos, indistintivamente. Esforçai-vos para não dar atenção àquele que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de toda a justiça, porquanto no seu reino a cada dia ele separa o joio do grão do trigo. Então, vocês também têm aí, que é o quesito 94, o que era o joio, né? O joio é uma erva daninha que nasce em volta do trigo e ele, chegando a atingir uma altura de 80 centímetros, e tem um princípio tóxico. Então, ele diz, a expressão separar o joio do trigo significa retirar as coisas daninhas, ruins, que surgem entre as boas e prejudicam. Então, a gente fala de separar o joio do trigo, é porque o joio era uma erva tóxica, que prejudicava. Interessante a gente saber, né? Vamos lá. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade para a sociedade. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, sempre haverá
uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas sobre os pés, em que nem mesmo os sagrados laços da família são respeitados. Sem a caridade não há tranquilidade para a sociedade, não há segurança. Quando a gente vê um dinheiro desviado, em vez de ir para a educação, de ir para a saúde, ele vai para o bolso de quem está tomando conta daquele departamento, gera isso, gera pobreza, gera miséria, né? Gera o desgosto de estar mal de vida, de estar passando fome, de ver seus filhos passando fome. E aí acontece a insegurança. Muitas das vezes os assaltos acontecem porque a pessoa realmente está com fome. Aí ela vê uma pessoa no carro, confortavelmente, e ela não entende essa situação, e ela vai ali e agride e toma o dinheiro. Então, o que ele está dizendo aqui, não, com o egoísmo, que é a negação da caridade, acontece isso. Não vai haver tranquilidade para a sociedade, que é o que nós estamos sentindo. Não é? A gente sente que há muitos anos atrás a gente andava na rua à noite tranquilamente. Você deixou de andar. Há 20 anos atrás, muitas vezes, eu, marido, os filhos, a gente ia para um quiosque da praia comer um aipimzinho frito com refrigerante, a gente não vai mais, porque não tem mais condição de fazer isso. Acabou a segurança. Aqui, na Barra. Imagina num lugar onde tenha menos policiamento, onde a coisa é mais difícil, onde a pobreza é maior, né? Então, nem todo pobre é resignado. Tem aqueles que não se conformam, que, de repente, perde tudo, vê seus familiares passando fome, é muito triste. Nós não temos nem condição de julgar uma coisa dessa, porque é um sofrimento muito grande. Então, ele está dizendo aqui, as afeições ficam calcadas e nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados, porque, muitas das vezes, a pessoa enlouquece. Né? A extrema pobreza, a miséria, leva muitos ao suicídio, e levam muitos à loucura. Né? E quando a pessoa comete o suicídio, ela esqueceu que ela tem família e que vai sofrer muito com aquele ato. É um momento de egoísmo. Ele pensou nele, estou sofrendo muito, não aguento mais, vou embora. E como é que fica a família? Como é que fica pai, mãe, filhos, né? É isso aí. Lembrei do Divaldo, porque o Divaldo tem aquela irmã suicida, né? É. E aí ele está falando sobre suicídio, né? A gente acabou de sair do Memórias também. Que essas criaturas que abrem mão da família, elas depois não voltam para a família. É um período de grande sofrimento. Tanto que quando a irmã do Divaldo chegou na Casa do Caminho e que identificou a menina, né? Nossa, foi pelo trabalho que ele faz, porque ela chegou lá como assistida. Com não certeza. chegou na família. Não. Chegou lá na instituição. Na exatamente. Olha o sofrimento por que merecimento né? dele, né? E da mãe. Vamos para o 13, a fé e a caridade. Meus queridos filhos, recentemente eu vos disse que a caridade sem a fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Aí a gente lê isso assim a primeira vez e diz assim, mas eu conheço pessoas que fazem caridade e não tem nem religião. Tem. Eu também conheço. Mas é o que ele diz aqui. Recentemente eu vos disse que a caridade sem a fé não é suficiente para manter. Aí, eu devia dizer, lê aí. Eu devia dizer que a caridade é impossível sem a fé. Vamos ver o que ele explica. Na verdade, podereis encontrar impulsos generosos mesmo em uma pessoa que não tenha religião. Mas essa caridade austera, que só exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente a fé poderá inspirá-la, porque é ela quem nos faz carregar a cruz desta vida com coragem e perseverança. Então, vamos ver.
Ele diz aqui: eu devia dizer que a caridade é impossível sem a fé. Não é que seja impossível, ela só não é perseverante. Aí nós vamos dar um exemplo. Podeis encontrar impulsos generosos, mesmo uma pessoa que não tenha religião. Conheço. Tivemos um vizinho, morava na Tijuca, uma rua de muito movimento, e ele dizia assim: numa manhã fria, eu acabo de tomar meu café quente, com leite, meu pão com manteiga. Chego na janela, eu vejo uma pessoa debaixo da marquise, eu tenho que descer lá e levar. Mas isso ele fazia quando ele abria a janela e olhava. Um dia que tivesse que sair mais cedo, ele estava ocupado, não tinha. É diferente de quando a gente cria um compromisso, né? O Newton aqui na casa se comprometeu de ajudar a 300, 400 famílias. Isso é um compromisso. A pessoa vem sabendo que no sábado tem café da manhã, tem almoço, vai ter a cesta básica, vai ter o dentista ali tratando, vai ter o médico, vai ter remédio. Então, o Newton não pode deixar faltar nada. De vez em quando, ele manda uma relaçãozinha para a gente, o que está faltando aquela semana. Porque não pode deixar faltar, porque ele se comprometeu. Aquela pessoa que, ao abrir a janela, viu alguém com frio, com fome, foi lá e levou um café com leite, fez isso uma segunda-feira, depois fez no sábado, na outra semana fez na quinta. Não é um compromisso. E a fé, principalmente a nossa fé dentro da nossa religião, nos compromete, né? A gente se compromete. A gente diz: olha só, me comprometi com o Newton de estar lá todo sábado aqui, 8 horas da manhã. Eu tenho que estar. A não ser que eu tenha um motivo sério. E tive, né? Em janeiro, eu me operei e não pude vir. Aí é diferente. Você teve uma coisa que te impossibilitou de vir. Mas eu não venho porque está chovendo. Eu não venho porque está muito frio, porque está muito calor, porque eu vou receber uma visita. Hoje é dia dos pais, eu estou aqui. Falei: gente, tem almoço? Não. Almoço? Não tem. Vai ter um cafezinho às 5 horas da tarde. Então, porque eu acho que a gente tem que cuidar do espírito, né? O marido entende perfeitamente que é dia dos pais, e ele, antigamente, quando eu não tinha, porque eu era do Leon Denis, quando eu não tinha compromisso aos domingos, tinha almoço lá em casa, mas aí eu podia ficar em pé, cozinhando, agora eu não posso mais. Mas se tivesse um estudo naquele domingo, eu dizia: olha, não vou poder. No domingo eu estou comprometida. Então, é isso que a doutrina faz, é isso que a fé faz. A gente se compromete com o próximo. Se eu prometi para o Newton que eu estaria aqui todo sábado de manhã, ou todo domingo de manhã, eu me comprometi, eu tenho que estar. Eu tenho que estar. Não é isso? Isso é que é o correto. É uma questão moral, é uma questão de valores, é uma questão de princípios, é uma questão de educação. Não é? Então, eu comecei usando meus valores, minha educação. Quando você entra para essa doutrina aqui, você tem lá o capítulo 17, item 7, que é dever, você, quando lê aquilo ali, você tem que fazer uma análise. Estou cumprindo com o meu dever? Estou fazendo a coisa certa? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, essa caridade austera, quer dizer, essa certa, que não pode falhar, que só se exerce pela abnegação. O que é abnegação, Guilherme? Abnegação vem depois do dever. Hã? A abnegação vem depois do dever. Vem depois do dever. E é o quê? É você abrir mão de você, né? Não colocar à frente a sua personalidade e pensar no próximo. É o amor ao próximo, né? Pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta. Ou seja, eu não tenho que pensar em mim primeiro. Somente a fé pode inspirá-la, porque é ela que nos faz carregar a cruz dessa vida com coragem e perseverança. Porque a fé nos dá esperança, nos dá uma consolação. Eu posso estar sentindo uma dor muito grande, mas eu tenho fé que aquilo vai acontecer, e acontece. É só a gente pedir com muita fé, com muito amor a Deus, a Jesus, e a resposta vem. Às vezes não vem imediato, porque a gente tem que ter um tempinho para pensar, né? Então, eu digo: primeiro, é igual que a gente botar uma criança de castigo, cadeirinha de pensar, né? Depois a gente vai lá e vai tirar do castigo, vai conversar. É mais ou menos assim a gente com Deus, nosso relacionamento com o Pai também, né? Então, vamos lá. Sim, meus filhos,
É inútil que o homem, desejoso de prazeres, queira se iludir quanto ao seu destino na terra, afirmando que lhe é permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. É aquele que vive o presente, né? Peraí, eu sou jovem, sou cheio de saúde, não tem nada que me prenda. Por que que eu vou domingo de manhã à missa, o culto na igreja, a casa espírita? Não vou. Eu vou aproveitar. E é isso que ele está falando aqui, né? Ele acha que isso é permitido a ele. É certo que Deus nos cria para sermos felizes na eternidade. Na eternidade. Não está dizendo agora, principalmente nós que estamos num planeta de provas e expiações. É na eternidade. Portanto, a vida terrestre deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, que se conquista mais facilmente com a ajuda dos órgãos físicos e do mundo material. Então, a vida terrestre, a gente como encarnado, que se conquista com a ajuda dos órgãos físicos, é eu saber usar o meu olhar, né? Que tem gente que usa o olhar para ter o quê? Para ter olho grande, para invejar, né? Puxa, por que ela trocou de carro e eu não troquei? Por que ela tem uma televisão daquele tamanho e eu não tenho? Está usando mal o olhar, né? A língua, a boca, ter cuidado com o que fala, ter cuidado com o que ouve, saber filtrar. Nem tudo que a gente ouve pode botar em prática também. Ele falou, vou fazer também. Isso aí Maria vai com as outras, né? Não é isso? Os órgãos. E o mundo material, por quê? É o mundo das tentações que estão nos rodeando. Quando a gente for embora para casa agora, a praia está cheia. Estão errados? Não, estão no tempo deles. Cada um no seu tempo. Se cada um cuidar de si, do seu aprimoramento moral, já é uma grande coisa. Eu não tenho que julgar quem está lá na praia, eu não tenho que julgar quem de tarde vai para o futebol. É de cada um vai ter o seu momento. Certo? Então, é isso que ele está dizendo aqui. E a gente, para conquistar valores reais, verdadeiros, conscientes, eu preciso dos meus órgãos físicos, para eu aprender a lidar com eles da melhor forma. Eu saber que o álcool me faz mal, vou estragar meu aparelho digestivo. Eu saber que o fumo me faz mal. É proibido? A doutrina espírita não proíbe nada, mas te dá uma consciência. Será que é bom fumar? Será que é bom beber? Então, temos que ter um cuidado. E o mundo material que nos cerca, cheio de tentações, né? Cheio de shoppings, oferecendo mil coisas, né? Uma porção de shows acontecendo. Tentação. A televisão está sempre anunciando uma porção de shows. Mas se na hora do show tem uma reunião que a gente tem que estar aqui, nós temos que pensar nisso. Eu posso ir no show no outro dia, no outro horário. Mas naquele momento eu tenho que estar aqui, porque eu me comprometi. O dever é um compromisso, né? Eu tenho compromisso com a minha casa religiosa, eu tenho compromisso com a minha família, eu tenho compromisso com o meu trabalho remunerado. São vários compromissos. Estou pegando esse pedacinho que fala facilmente com a ajuda dos órgãos físicos, aí eu lembrei, né? Normalmente a gente lembra da questão dos vícios, das drogas, do álcool, né? A gente tem também dos vícios morais, porque quando fala em jejum, quando Jesus falou em jejum, né? Que era necessário jejum e muita oração para doutrinar determinados espíritos, a gente lembra sempre dessa questão de uma maneira ainda superficial. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que a ligação do espírito com o corpo físico vem através dos centros de força, dos plexos. Então, tem que haver uma transição dessas energias de uma fluida, tranquila. E até a alimentação, isso eu estou aprendendo, eu estou fazendo até um curso sobre isso. A alimentação da gente, existem alimentos que combinam e alimentos que não combinam, e produzem uma energia íntima e vai te ajudar na limpeza dessa transição dessas energias do espírito para o corpo físico. E isso de forma sutil, porque quando a gente fala de droga é porque está estragando, está sendo assim violento. Mas essa limpeza que a gente... eu estou precisando fazer, então estou fazendo, né? Essa limpeza para sutilizar,
para poder estar numa melhor sintonia com o plano espiritual. As pessoas acham que é açúcar, que farinha branca, que carne, que esse negócio é tudo bobagem. Não é. Agora, é como você falou, cada um no seu momento. No seu momento. E a gente respeita. Porque se tiver consequência, é para cada um. Fala, Luiz. E, Gracilde, você falou de compromisso, né? E o principal compromisso, nós nos esquecemos, que é conosco mesmo. Conosco mesmo. Né? Então, mas é uma questão também da falta do conhecimento de si e da materialidade que nos busca. Né? Então, é muito normal que nós, até os 30, 25 anos, né, estejamos mais focados em praia, na noite, enfim, beber. Né? Mas não é tão normal que nós continuemos sem essa visão de longo prazo. Isso é importante mesmo, né? Que a gente, quando a gente, exatamente. Exatamente. Que é isso aí, é a pessoa viver no mundo material. Então, está naquela fase, está difícil de tirar daquilo ali, né? De sair daquilo ali. Mas vai chegar um momento, né? Todos nós temos um momento. E o bonito da nossa doutrina é isso, que ele é a nossa reforma íntima, que ele visa. E isso faz você agir com consciência, né? Você começa a ler, começa a estudar e tem que trazer isso para si, não é? Por acaso nós estamos aqui, o acaso não existe, mas nós estamos aqui discutindo entre nós, não é isso? Mas quando eu leio isso aqui é para mim. Isso é para mim, isso é muito importante. Que eu entenda que isso é para mim, que o mundo material não pode me tirar do eixo correto, né? Que eu tenho que saber usar meus órgãos físicos, já que eu os tenho e estão funcionando. E quantos já nascem com 1 ou 2 sentidos, órgãos sem funcionar, né? Então eu tenho que valorizar. Pode falar. Há uma distância enorme entre o Cristo ser um modelo da doutrina e a autoridade dele ser um modelo em mim. A autoridade moral dele, né? Isso é importantíssimo mesmo. Então vamos lá, sem considerar? Sem considerar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, das tendências e das necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, porquanto só à custa de concessões e de sacrifícios mútuos podereis manter a harmonia entre os elementos tão diferentes. Sem considerar as vicissitudes comuns da vida, que a nossa vida é assim, né? Essa semana mesmo, nós estávamos em casa, tranquilamente, lanchando, toca o telefone. Vocês têm que fazer isso, aquilo outro. De uma maneira que a gente não podia dizer não. Aí eu falei, caramba, a gente estava numa tranquilidade, de repente o coração está batendo aqui. Não é? É a vida, são as intemperanças, as notícias boas, ruins, as coisas boas que acontecem, e de repente vem uma notícia que são esses sobe e desce da nossa vida, né? Nós temos ainda a diversidade dos gostos. Eu penso de uma maneira, você pensa de outro. Você não é obrigado a pensar como eu, nem eu como você. Somos espíritos, temos a nossa individualidade, temos as nossas cargas, a nossa bagagem, né? As nossas tendências, que já vêm de outras vidas, né? E das necessidades. Tudo isso é um meio da gente se aperfeiçoar se a gente pensar nisso. Não é isso, Guilherme, que a gente fala? Essa doutrina faz você pensar nisso. Por que eu gosto disso? Se nessa vida... Não é? Por que eu gosto de determinada coisa? Por que eu aprecio isso? Se isso não é bom para mim, isso não vai me trazer nenhum benefício. Essa doutrina faz a gente raciocinar. Eu não faço nada por repetição, porque os outros também fazem. Eu aprendo que eu tenho que parar para pensar em mim. Se isso que eu estou pensando está bom para mim, isso que eu estou falando está certo para mim? Aí a gente lembra sempre daquela passagem de Jesus em frente ao gasofilácio, vendo como cada um colocava a sua oferenda,
Então a gente imagina Jesus olhando e dizendo assim: olha como ela está falando, olha como ela está agindo, né? Olha os pensamentos dela, porque ele lia pensamento, né? Quando disseram assim, o cara falou assim: os discípulos dele foram comer e não lavaram as mãos. O camarada pensou, não falou, e ele falou assim: vocês ficam muito preocupados com o que está por fora. O guarda não falou nada, ele pensou. Imagina com a gente também. A gente tem um pensamento assim meio extravagante, ele está, que pena. Ainda mais, de cabelo branco. Ele vai dizer assim: você não podia mais pensar assim. É uma pena, não é? Ele deve ficar penalizado com as coisas que eu penso. De vez em quando a gente dá uma jateada na vida e sai mais bobagem. Então é isso que ele está falando aqui. São poderosos meios de nos aperfeiçoarmos, porque estamos exercitando todas as nossas tendências, né? As nossas vontades, estamos nos analisando, que é importantíssimo a gente aprender a se analisar para poder se conhecer, como está lá na questão 919, Livro dos Espíritos, para aprender a se conhecer até para enxergar os erros que tem. Porque enquanto a gente não soubesse analisar e não soubesse se conhecer, eu não sou vaidosa, não sou orgulhosa, não sou egoísta, não sou invejosa, não sou nada disso. Beleza, quase perfeita. E é preciso ficar claro para vocês que a base de memória que nos constitui, fruto dessa vida e de outras vidas, não constitui a verdade, pois senão não estaríamos aqui encarnados. Nesse mundo. Exatamente. Então, a gente não pode, não devemos, né, ter como referência as nossas experiências passadas, porque certamente 90% delas não vem da base da autoridade moral do Cristo. Exatamente. E a gente vai lembrando do passado, dizendo: graças a Deus que eu não agiria mais hoje como eu agia há 30, 40, 50 anos atrás, né? Isso que é o bom, a gente sentir que já não agiria mais daquela maneira. Então, vamos lá. Tendes razão. Entretanto, afirmando que a felicidade está destinada ao homem da terra, se vós a procurardes no bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade fala de mártires que foram com alegria para o suplício. A gente lembra, nós estudamos isso no início desse capítulo, acho que no item 2 ou 3, né? Que os mártires iam para o suplício de cabeça erguida, por causa da fé, do amor que eles tinham pelo Cristo, né? Atualmente, na vossa sociedade, não é preciso o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida para ser cristão, mas a única é simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Olha, eu para dizer eu sou cristã, tem um peso, peso enorme, não é? Não é só porque eu acredito que o Cristo existiu, não, olha só. O sacrifício do meu egoísmo, que a gente diz assim: eu não sou mais egoísta, não sou. Mas se eu não tenho mais neto pequenininho, nem filho pequeno. Mas quando a gente tem filho pequeno é assim, né? A gente fica doido para alguém se lembrar dele, para servir, né? Então a gente tem um pouquinho de egoísmo. Orgulho, eu acho que a gente já está bem mais livre disso do que do egoísmo, não é? A gente já está bem mais livre. Eu sinto isso nos nossos relacionamentos. Eu não vejo a pessoa dizer, tem um orgulho. Às vezes a pessoa usa a palavra orgulho erradamente, né? Eu tenho orgulho de ter esse filho que é maravilhoso. Não, como dizia Antônio de Aquino, como dizia, que estudava com a gente para o Livro dos Espíritos, eu tenho satisfação. Ele dizia: vamos substituir a palavra orgulho pela palavra satisfação. Então, realmente dá uma satisfação enorme você ver um filho amoroso, né, que tenha prazer em estar com você, em passar uma manhã inteira, passar uma tarde inteira. Ontem foi um sobrinho lá para casa, chegou para tomar um cafezinho, saiu de lá às 6h30 da noite, sinal que estava se sentindo bem, não é? Bateu um papo enorme com a gente. Então, isso é muito gostoso. Então, eu não posso dizer, eu tenho o maior orgulho do sobrinho que eu tenho. Não, eu tenho satisfação, uma enorme satisfação. Então, era pedido que a gente substituísse isso, né? Olha só, o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade.
né? A vaidade, que a pessoa pensa que o amar a si mesmo é se emperequetar todo e olhar no espelho para ver se está tudo bem, olha de lado, olha do outro, né? Se os ângulos estão todos bem, né? Não é? Não é? Então, o amar a si mesmo é isso que nós estamos fazendo aqui, empregando a nossa manhã de domingo no estudo da doutrina. Não é? É a gente ler um bom livro, é a gente saber conversar com uma pessoa. Né? Às vezes a pessoa vem para fazer, necessitando de assistência fraterna, ela só quer o nosso ouvido. Ainda ontem conversamos sobre isso aqui, né, Luiz? A pessoa quer só o nosso ouvido, ela não tem ninguém que a escute. Então, é isso que você faz. Quando você está fazendo isso, você está amando o seu próximo, está amando a si mesmo. Que às vezes as pessoas te contam uma coisa que também te toca. Né? E você diz, não tinha parado para pensar nisso. Nós estamos sempre aprendendo, né? Se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar, sereis vencedores. Espírito Protetor, Cracóvia. Bonito, né? Ele não colocou o nome dele, Espírito Não. Protetor. É. Então, vamos para o item 14, que é uma mensagem de Elizabeth de França. Hã? É, né? Ela fala sobre ela aí também no rodapé. Depois vocês deem uma olhadinha para saber quem foi Elizabeth de França. Então, vamos ver o 14. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Nós não temos que julgar. Então, ele diz aqui, deveis amar os infelizes como criaturas de Deus, somos todos filhos de Deus, a mais vil criatura é nosso irmão, né? Às quais o perdão e a misericórdia lhes serão concedidos se eles se arrependerem. Então, perante Deus e os bons espíritos, é preciso que aquele espírito culpado, ele se arrependa. Faz parte do processo de evolução. É o cair em si, reconhecer seus erros, se arrepender e pedir para reparar. Né? E aí, Gracioso, como você falou, né? Se arrepender, mas é um trabalho que ele tem que fazer para É ele. É ele. Se ele não se arrepender, ele fica estacionário lá. Sim, mas eu digo assim, Ele fica. quando a gente lê isso, eu gosto muito desse livro. Quando a gente lê isso, a gente fica bem consciente, porque como a gente ainda, sem querer, né, às vezes, a gente julga. E a gente não sabe qual é que alma é aquela. Não sabe. Eu tenho muita dificuldade com o negócio de julgamento. Sempre estou procurando o porquê que aquele fulano está naquela condição. Porque se você entende a condição dele, você não julga mais. É o que a gente tem que fazer, né? É o que a gente tem que fazer. O arrependimento não é uma condição que eu dou para ele. Não. É da alma dele para com a alma Para ele mesmo. Tem que partir dele. O arrependimento é uma atitude dele. E aí ele comenta, assim como para vós, pelas faltas que cometeis contra a lei. Ainda cometemos. Quando a gente julga, quando a gente critica, quando a gente faz um comentário negativo, quando a gente não cumpre com o nosso dever, estamos desrespeitando a lei. Então, da mesma maneira, é como no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, na mesma medida. É na mesma medida. Está mostrando aqui, olha, você não pode fazer isso porque você também precisa, do perdão de Deus, porque quando você contraria a lei. É que quando a gente vê aqui caridade para com os criminosos, a gente, de um modo geral, a gente pensa no cara que assaltou, no cara que estuprou. Aqui ele está falando do criminoso, a lei de Deus. E quem não infringe a lei de Deus? Mas também está se referindo a esse, porque a gente pensa assim, eu vou ter caridade com um criminoso? Para com um assaltante? Mas ele está dizendo aqui.
Então, mas ele está falando aqui que a gente tem que ver que... Mas vamos ver esse restante que ele vai dizer agora, ó. Pensai que sois mais merecedores de repreensão. Está vendo? Por quê? Porque estamos estudando isso aqui. E aquela criatura que foi pego lá cometendo um assalto, né, um furto, não está lendo isso aqui, não leu isso aqui. Pensai que sois mais merecedores de repreensão. Pensem nisso. Mais culpado do que eles, a quem recusais o perdão, é a comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus, como vós conheceis. E a eles será pedido muito menos do que a vós? É uma pergunta, não, é uma afirmação. Não é uma pergunta, né? A eles será pedido muito menos do que a vós. É aquela questão. Exatamente. Né? Mas se dará a quem já tem. Mas também se dará mais responsabilidade. Né? É isso aí. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente ainda, e tereis necessidade de indulgência para os pecados que insensamente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como faltas leves e que são crimes aos olhos do Deus de pureza? Deus de pureza? Às vezes assim, não, mas aquilo foi uma coisinha pequena que eu fiz naquela hora que eu estava um pouquinho nervosa. Mas não tem isso, não. Não é? Sabe que eu crio gatilhos para mim, para eu poder me conscientizar daquilo que preciso exercitar enquanto cristão. Então, em relação ao julgamento, eu desenvolvi o seguinte: eu olho para a senhora e vejo no seu olhar uma centelha divina e que reflete em mim. Então, a partir desse reflexo, eu literalmente estou disposto a compreender, porque também serei compreendido. E aí é uma forma que eu tenho de não julgar. De não julgar. De compreender o processo, como Paulo diz nas suas cartas, repetidamente, entendeu? Isso é tão bom isso, né? A gente ter esse olhar, né? Essa compreensão, que é o que ele está falando aqui. E que a gente comete pequenos... Por exemplo, a pessoa diz assim, eu não sou boa de relógio, eu não consigo chegar na hora certa. Está errado. Está errado. E chegou na hora atrasada, atrasou todo mundo. Não é? E olha, gente, eu sou intolerante com isso e meu marido sabe disso. Porque se marcar comigo 9 horas e chegar 9h10, está errado. É uma falta de consideração comigo. Começa por aí. Olha o meu egoísmo, é uma falta de consideração. Mas é porque eu não tenho o direito de fazer ninguém ficar esperando por mim. Eu tenho horror disso. Porque a gente não gosta disso. Você vai num lugar tratar de um documento, aí a pessoa disse assim, aguarda um bocadinho aí. A gente já não gosta muito disso. Não é? Outro dia nós fomos numa médica, com hora marcada, tudo certinho. Passado 1 hora, eu falei para ela sabe que nós estamos aqui? Porque não vi entrar ninguém nem sair ninguém do consultório, ela estava no telefone. Aí eu digo assim, olha, vamos na consulta, já assinei o papel, né? Plano de saúde, mas não volto mais. Porque não pode deixar, saber que tem paciente lá esperando. A consulta é de graça, não é um médico particular, é de convênio. Mas ele vai receber o dinheirinho dele, um pouquinho atrasado, mas vai. Né? Saber que tem gente ali esperando e está lá dentro e não... Não é? Claro, a gente paga, é isso que eu estou falando. A consulta não é de graça. Então, não é justo e deixar o paciente lá esperando. E se fosse de graça, não justifica? Pois é, mas como não está estudando o que a gente está estudando, a gente até entende, né? Não está estudando o que nós estamos estudando. Mas aqui está falando assim, as pequenas coisas que a gente assim, mas sabe, eu tenho o hábito de fazer tal coisa. Tem que mudar. Se o hábito prejudicar alguém, para com isso. Para com isso. A gente pensa que é uma falta leve, mas se eu prejudicar um pouquinho o outro, né? Por exemplo, na escola, o professor que chegava atrasado, deixava a turma parada esperando. Estão deixando de aprender, estão se indisciplinando, que criança sem ninguém com o olho em cima, pintos, canecos,
Então, se o professor chegar atrasado, ele está prejudicando 40 crianças. Ah, mas eu tenho muita dificuldade. Eu tive uma professora que disse isso. Eu tenho muita dificuldade. Você sabe que eu venho até sem almoço? Eu digo, lamento profundamente. Acorde 1 hora mais cedo, que vai dar tempo de você almoçar. Agora, não é justo você deixar as crianças esperando. Isso que está errado. Não é isso? Então, o médico marca consulta. A partir das 14 horas, ele chega às 14h30. Né? Se ele é cirurgião, você até entende, fez uma cirurgia, atrasou, mas muitas vezes não é isso. Aí junta aquele povo todo na sala de espera, ou então agora você tem que esperar no hall do prédio, porque não pode juntar muita gente. Isso, está errado isso. Para ele aquilo é normal, deixa eu esperar, não tem problema. Mas ele, se ele lesse isso aqui, ele ia passar a chegar na hora. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescenteis a ela. Não, não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas para o vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com muitas pessoas que não necessitam de esmolas e que as palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Quando se fala em caridade, tem a caridade moral e a caridade material, né? Caridade material, ele está pedindo aqui que seja feita pelo menos com benevolência, né? Não é como eu conheci uma pessoa que dava e dizia assim, que Deus te favoreça. Só isso, dizia aquilo assim decoradamente, entendeu? Não é isso que ele está dizendo aqui, você tem que agir com benevolência. Agora, a caridade sublime é aquela que é exercida, a sublime virtude, é para com aquelas pessoas que não precisam daquela, não estão precisando de material. Eles precisam de consolação, de encorajamento, né? Que é o que a casa espírita muitas vezes faz, né? Outro dia eu li outra pessoa que ele ia embora. Aí chega uma pessoa gemendo, arrastada, ele falou, eu já não vou mais. Volta, aquela pessoa estava precisando. Pode falar, Luiz. Gracilde, nesse parágrafo a gente fala muito da caridade material, né? Eu acredito muito que a grande caridade que a gente pode praticar para com o próximo, seja ele qual for, é a paciência, né? A paciência. Porque quando a gente se esmera em Jesus, olha a paciência de Jesus. Com Pedro e com todos aqueles que foram os próprios algozes dele, algozes né? dele. Que paciência. Né? E sabendo que ia fazer, ainda ia repetir. Não é? É isso mesmo. É a paciência. Vamos lá. Ainda vos digo que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará sobre a terra. Os homens serão regidos pela lei do Cristo, que será o freio e a esperança e conduzirá as almas para as moradas bem-aventuradas. O freio e a esperança, né? Eu já vi muita mãe dizer que bota o filho na evangelização porque aquele é um freio. Né? E eu conheci uma pessoa que dizia assim, não era evangelho, era o catecismo. O catecismo para o meu filho só tem validade para um dia. O filho só ficava bonzinho naquele dia. No dia seguinte, voltava tudo de novo. Tinha validade o catecismo. Mas é isso aí. Mas para nós é um freio e é um motivo de esperança, né? E conduzirá as almas para as moradas bem-aventuradas. Vamos lá. Posso falar? Porque esse pedaço aqui eu gosto muito. Eu te falei que eu gosto. Então, quando ele fala aqui, serão regidos pela lei do Cristo, né? Os homens serão regidos pela lei do que será o freio. Porque quantas coisas hoje a gente já não faz pela consciência que a doutrina nos deu. Com certeza. Né? E quando ele diz e a esperança, porque a esperança de que a gente está melhorando, que a gente vai melhorar, que a gente vai, inclusive, ser conduzida para as moradas bem-aventuradas, que como tem lá no Livro dos Espíritos, né? Não lembro o número, mas eu sei que tem lá,
até a 100 eu sei que está lá. É que essas moradas bem-aventuradas é a dos espíritos que não sofrem mais influências da matéria. É. Então, a esperança de, seguindo o Cristo, alcançar essa bem-aventurança. E está lembrando aqui do que nós estamos nos conduzindo para um planeta de prova de regeneração. De regeneração. Né? Então é isso aí, é você seguir a lei do Cristo, é você frear seus maus sentimentos, né? Seus maus pensamentos, suas palavras, né? Até sermos conduzidos a moradas mais bem-aventuradas. Vamos lá. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai, não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus que deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados a praticar as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Então, no início desse parágrafo, nós falamos, está nos lembrando que estamos caminhando para um planeta de regeneração. E aqui ele diz que os espíritos impuros e revoltados serão dispersados pelos mundos inferiores. Ou seja, aqueles que não obedecerem à lei de Deus, que não respeitarem, estarão de acordo com as suas tendências. Vai para o mundo inferior, levando a sua bagagem, do que ele aprendeu, bagagem intelectual, o que ele aprendeu de bagagem moral, que sempre tem alguma coisa, mas ainda foi rebelde. Então, por causa da rebeldia, ele não vai acompanhar a evolução do planeta. Ele vai para um planeta inferior. Hein? Vai para o banquinho do pensamento. Exatamente. Vamos lá, deveis. E também, Dedê, olha só. Essa é a frase mais importante para mim desse passagem. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de vos servirem de ensinamentos. Quer dizer, a gente às vezes fica lamentando que está no meio dessa confusão toda, mas a gente não está vendo que essa confusão toda está dando a oportunidade a gente de praticar verdadeiramente a caridade, né? Praticar a verdadeira caridade, se mostrar diferente do que até então você vinha realizando. Porque o próximo parágrafo vai dizer, mas o fulano não quer modificar. Não quer modificar, mas você tem que se modificar. E eu gosto muito que ele falou, aquele rapaz ali falou, né? Guilherme. Que Guilherme falou, porque ele consertou, porque deve. Eu penso igualzinho a você, não tem nada. A gente deve, porque a gente tem consciência. Isso mesmo. Vamos ver se termina esse pedacinho. Deveis àqueles de quem vos falo o socorro de vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Não posso fazer nada por aquela criatura infeliz? Vou fazer a prece. A gente vê uma notícia ruim na televisão, a gente tem que elevar o nosso pensamento, com meia dúzia de palavras a gente faz uma prece. Não posso fazer nada por aquela pessoa, mas posso pedir a Deus que tenha misericórdia daquela criatura, né? Que ela caia em si, para sair daquela... Porque é um sofrimento para ele e que ele está se acarretando de mais sofrimento ainda. É um miserável. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável. É preciso extirpá-lo da terra. A morte imposta a ele é muito branda para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Com certeza o lamentaria, iria considerá-lo como um doente bem infeliz e lhe estenderia a mão. Na realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis rezar por ele, assistir seu espírito durante os instantes que ainda deve passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode chegar ao seu coração, se fizerdes as vossas orações com fé. Ele é o vosso próximo, tanto quanto o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o,
pois ao sair do lamaçal e rogai por ele. Ajudai-o Elizabeth, a sair do lamaçal e rogai por ele. Está pedindo isso, que a gente ore por aquele que a gente não tem condição de ir lá e fazer alguma coisa por ele, mas a gente pode orar por aquela criatura para que ele não continue cometendo erros, prejudicando o próximo e se prejudicando. Que a pessoa erra porque não tem condição, não sabe que o maior prejudicado é ele mesmo. É verdade. Né? É isso aí. Nós vamos deixar esse finalzinho. Posso só falar uma coisinha? Só terminar aqui só um instantinho. Vamos deixar o item 15, porque já está na nossa hora. É só essa pergunta que vocês vão ler em casa e vão ver a resposta humilde de Lamennais. Aproveitar para ver quem foi Lamennais. E aí, em casa, a gente faz essa... Aí, semana que vem, a gente termina. Pode falar. Não, é que eu estou fazendo um exercício com relação a... Porque eu gosto muito dessa passagem. Então, todo dia eu faço o meu culto, né? E, no final, eu sempre peço por eles. Por esses que... Porque na hora que a gente joga uma vibração de crítica, de rancor, a gente está alimentando essa energia naquela pessoa. O pensamento é poderoso. Não tem distância. Então, quando a gente faz isso que o Evangelho está propondo a gente ameniza a vibração do planeta. E a gente não se associa a essa vibração. Né? Porque a gente, não, eu sou diferente, eu não estou roubando as criancinhas, eu não estou falando mal de ninguém, eu não estou fazendo... Mas está com essa consciência aqui que vem, ó. Muitas vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis. Como a gente conhece, como a gente está estudando para conhecer. É isso mesmo. É uma notícia ruim na televisão, tem repórteres que ficam uma tarde inteira, horas, falando sobre o mesmo, e a pessoa fica com a televisão ligada, acompanhando aquilo, quer dizer, não está fazendo o que é correto fazer, né? Pedir a Deus para que aquilo se resolva da melhor forma, que ninguém se prejudique. Então, vamos fazer a nossa prece para nós encerrarmos. Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para Te agradecer pela oportunidade que temos de estudar o Teu Evangelho, Senhor. É muito bom, Jesus, sermos intuídos nesta manhã, para aprendermos um pouco mais das Tuas lições, das lições dadas por esses Espíritos maravilhosos que compõem também o nosso Evangelho. Permita, Senhor, que os Espíritos que aqui trabalham nesta casa de amor, que possam continuar aqui, ajudando, intuindo todos os trabalhadores, intuindo e fortalecendo o nosso Newton, para que a nossa casa, tão jovem, mas que ela continue crescendo, dando frutos de amor, de paz, de serenidade para todos que aqui adentram. Então, Jesus, agradecidos pela grande oportunidade que temos de estudarmos a doutrina espírita, agradecemos, Senhor, em Teu nome, em nome do nosso querido altivo, em nome de Emanuel, patrono do nosso curso, e dessa coluna de espíritos que aqui trabalha incansavelmente. E em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo da manhã de hoje. Fica conosco, Senhor, nos amparando, nos protegendo, fortalecendo o nosso espírito, porque nós estamos sempre, sempre precisando muito de Ti. Graças a Deus.